Boa noite a todos. Eu sou a aluna Isabelle. O meu trabalho é a influência das mídias digitais no processo de automedicação, um estudo de caso no estado do Amazonas, e eu fui orientada pelo professor Tristão ao longo desse trabalho, do desenvolvimento desse trabalho. Então, com os avanços tecnológicos, houve o aumento do acesso à internet e, com isso, houve um elevado índice de utilização de tecnologia, principalmente das mídias digitais. Para se ter uma ideia, o Brasil, no ano de 2019, ele foi classificado como o segundo país que mais passa tempo utilizando as redes sociais. Então, com o avanço tecnológico, né, veio o aumento da utilização das tecnologias e, com isso, houve o aumento também do fluxo de informações, através da divulgação e do compartilhamento de informações via internet. O que acontece é que, muitas vezes, essas informações elas não possuem uma comprovação científica, ou seja, são informações sem veracidade, consideradas como fake news. E, em outros casos, o compartilhamento de informações, ele permite, inclusive, enviar fatos sobre uma determinada doença, como o caso mesmo da Covid, foi possível compartilhar a questão dos sintomas, né, para diversas pessoas com mais facilidade. De uma forma ou outra, esse aumento do fluxo de informações, ele causa um impacto na saúde pública, causando um estímulo à automedicação, mais pelo fato do compartilhamento de informações sobre novas doenças, medicamentos e tratamentos alternativos, entre outros casos. Por isso, o estímulo à automedicação. E é um fato que impacta na saúde pública, pois a automedicação ela pode levar a internações devido a reações alérgicas, overdose, inclusive, e em alguns casos pode levar a óbito também. Então, sabendo disso, veio o seguinte questionamento: de que forma as mídias digitais elas podem influenciar o processo de automedicação? Bom, para elaborar o trabalho, foram traçados objetivos gerais. O objetivo geral do trabalho foi analisar a influência das mídias digitais no processo de automedicação no estado do Amazonas, e os objetivos específicos foram identificar as mídias digitais mais utilizadas na busca de informações durante esse processo, identificar os principais tratamentos buscados durante esse processo e identificar os resultados obtidos ao longo do processo. Bom, para prosseguir com o estudo, foi necessário entender inicialmente alguns conceitos, entre eles o conceito de medicamento, automedicação e marketing. Bom, medicamento pode ser considerado como toda substância ou associação de substâncias com propriedades curativas ou preventivas de doenças. Essas substâncias, elas atuam restaurando, corrigindo ou modificando funções fisiológicas do corpo humano. E é importante destacar que a utilização correta dessas substâncias pode trazer diversos benefícios para o paciente, como diagnóstico e prevenção de doenças, alívio de sintomas, e assim resulta na melhora da qualidade de vida. Já a automedicação, como o próprio nome já diz, é o ato de... é um processo que ocorre quando o indivíduo, sem uma formação específica e sem uma indicação médica prévia, faz a ingestão de medicamentos por conta própria, buscando aliviar um ou mais sintomas. Já foi comprovado que diversos fatores podem influenciar esse processo de automedicação, entre eles a dificuldade de acesso a hospitais e postos de saúde, a variedade de medicamentos e principalmente a facilidade no acesso aos medicamentos e as informações relativas aos mesmos. Importante destacar também que a automedicação ela pode ser classificada de 3 formas: a forma cultural, a forma orientada e a forma induzida. A automedicação cultural é quando ela ocorre devido a um conhecimento adquirido ao longo do tempo, ou seja, muitas vezes o conhecimento sobre um determinado medicamento é passado de um pai para filho, é passado ao longo de gerações. Ou seja, o pai teve um problema de saúde, utilizou um determinado medicamento, e o filho,
ao ter o mesmo problema, utilizam o medicamento que o pai utilizou quando teve esse problema. A automedicação orientada é quando o indivíduo ele possui um conhecimento prévio também sobre o medicamento, só que nesse caso, o próprio indivíduo teve a doença, tratou com uma determinada substância, e quando ele tem essa doença novamente, ele utiliza a mesma substância. E a automedicação induzida, que é quando a mesma é influenciada por campanhas publicitárias. No Brasil, existe também a automedicação responsável, que é considerada, assim, quando o indivíduo ele faz a ingestão de medicamentos isentos de prescrição médica logo após consultar um profissional farmacêutico. E, como todo consumo de medicamentos, o uso pode trazer risco, principalmente na automedicação, causando diversos efeitos colaterais e, assim, causando danos à saúde. O marketing. O marketing é um processo onde o indivíduo satisfaz suas necessidades e desejos através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros indivíduos, no caso. Um dos tipos do marketing é o marketing digital, que é uma forma de facilitar essa troca de produtos ou serviços, ou seja, é uma forma de realizar o marketing utilizando do meio digital. Esse tipo de marketing ele possui diversas vantagens, como baixo custo, rapidez e facilidade no acesso à informação, e também a comodidade, tendo em vista que não é necessário sair de casa para executar esse processo. Ainda sobre o marketing digital, um dos principais meios utilizados são as mídias digitais, que podem ser considerados como todo meio de comunicação que se utiliza de uma linguagem binária da informática para transmitir qualquer tipo de informação, seja ela um vídeo, ou uma imagem, um texto, até mesmo um áudio. Um dos principais recursos do marketing digital são os aplicativos, seguidos das redes sociais, que podem ser considerados como um espaço digital aberto, que permite um relacionamento horizontal e não hierárquico entre os participantes. Quanto aos procedimentos metodológicos adotados para a elaboração desse trabalho, quanto à abordagem, foi realizada uma pesquisa quantitativa, onde foi possível transformar as informações obtidas em números. Quanto à natureza, o trabalho foi aplicado no intuito de gerar conhecimento para aplicação na solução prática. E quanto aos objetivos, foi trabalho descritivo, uma pesquisa descritiva, pois visava descrever determinadas características sobre os participantes e estabelecer uma relação entre as variáveis. Quanto aos procedimentos técnicos, foi utilizado da pesquisa bibliográfica, através de livros e teses já publicados, pesquisa documental, através da consulta a fontes primárias, um estudo de caso, obtendo informações de um caso particular, e o levantamento, que neste caso foi realizado através de um questionário online, aplicado através da plataforma Google Forms. Esse questionário ele foi aplicado a 73 participantes de ambos os sexos, sendo que todos eles eram alunos, ainda são alunos, né, do curso de Administração Pública, na modalidade EAD da UFAM. O tema da pesquisa foi a saúde pública, mas eu pensei em restringir para a influência das mídias digitais no processo de automedicação, tendo em vista essa questão do aumento do uso de tecnologias, porque hoje em dia as tecnologias estão muito presentes no nosso dia a dia e recebemos informações de todos os tipos. Então, o tema o objeto de estudo da pesquisa é como as mídias digitais podem influenciar no processo de automedicação. E o estudo Isabelle, de caso... você está me ouvindo? Estou sim, professor. Está me ouvindo? Querida, a sua tela está congelada na primeira tela. Eita. Só um momento, professor. A introdução... Pronto. Pronto, então, conforme eu havia falado, houve o avanço
tecnológico nos últimos anos, e por isso houve o aumento do acesso à internet, inclusive contando com elevado índice de utilização de tecnologia, principalmente as mídias digitais. Esse aumento do uso das tecnologias, ele trouxe um aumento do fluxo de informações, resultando na divulgação e compartilhamento de informações via internet. Como eu também havia falado, muitas dessas informações não possuem comprovação científica, então são informações sem veracidade, as chamadas fake news. E essa divulgação e compartilhamento de informações, elas são sobre diversos temas, inclusive sobre saúde pública, né, o compartilhamento de informações sobre novas doenças, sobre medicamentos, tratamentos alternativos. Então, isso causa um impacto na saúde pública, principalmente o compartilhamento de informações sobre medicamentos, pois, de certa forma, causa um estímulo à automedicação. E a automedicação, ela pode trazer riscos, como internações devido a fatores como reações alérgicas, intoxicações e até mesmo overdose, e em alguns casos pode levar a óbito do indivíduo. Então, veio o questionamento de qual forma as mídias digitais elas podem influenciar o processo de automedicação. Aqui os objetivos do trabalho. O trabalho tem como objetivo geral analisar a influência das mídias digitais no processo de automedicação no estado do Amazonas e como objetivos específicos identificar as mídias digitais mais utilizadas na busca de informações durante o processo de automedicação, identificar os principais tratamentos buscados durante o processo e identificar os resultados obtidos ao longo desse processo também. Então, para entender um pouco melhor do trabalho, foi necessário entender, primeiramente, alguns conceitos, como o conceito de medicamento, automedicação e marketing. Então, o medicamento é toda substância ou associação de substâncias com propriedades curativas ou preventivas de doença, sendo que essas substâncias elas atuam restaurando, corrigindo ou modificando funções fisiológicas do corpo humano. É importante destacar que a utilização correta dessas substâncias podem trazer benefícios para o paciente, como o auxílio no diagnóstico e na prevenção de doenças, alívio de sintomas, e assim melhora na qualidade de vida. Quanto à automedicação, né, como o próprio nome já diz, é o processo na qual um indivíduo sem formação específica e sem uma indicação médica prévia faz a ingestão de medicamentos por conta própria, buscando aliviar um ou mais sintomas. Já foram comprovados que alguns fatores podem influenciar esse processo, como a dificuldade de acesso a hospitais e postos de saúde, variedade de medicamentos e, principalmente, a facilidade no acesso aos medicamentos e às informações sobre os mesmos. A automedicação ela pode ser classificada de 3 formas: forma cultural, forma orientada e forma induzida. A automedicação cultural ela é realizada quando se tem um conhecimento adquirido ao longo do tempo. Esse conhecimento, muitas vezes, ele é passado de geração a geração, ou seja, de pai para filho, de avô para neto. A automedicação orientada, que é quando o próprio indivíduo já possui um conhecimento prévio sobre um medicamento específico, ou seja, ele teve uma doença, utilizou um determinado medicamento para combater aquela doença, e quando ele apresenta aquela doença novamente, ele utiliza o mesmo medicamento. E tem a automedicação induzida, que é quando ocorre devido à influência por campanha publicitária. Tá passando o slide direitinho? Professor? Sim, está passando. No Brasil... Está passando, sim. Tá ok, professor. No Brasil, existe a automedicação responsável, que ocorre quando o indivíduo faz a ingestão de medicamentos isentos de prescrição médica. Ele faz a ingestão desses medicamentos logo após consultar um profissional farmacêutico. Então, essa é chamada automedicação responsável. E como qualquer processo envolvendo a ingestão de medicamentos,
A automedicação ela pode apresentar diversos riscos, como efeitos colaterais, e, devido a isso, causa danos à saúde do paciente. O marketing. O marketing é um processo na qual um indivíduo satisfaz suas necessidades e desejos através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros indivíduos. Existem diversos tipos de marketing, mas o fundamental para esse trabalho foi o marketing digital, que é uma forma de facilitar essa troca de produtos ou serviços, ou seja, uma forma de aplicar o marketing utilizando o meio digital. O marketing digital ele possui diversas vantagens, como o baixo custo, a rapidez e a facilidade no acesso à informação e principalmente a comodidade, tendo em vista que não é necessário sair de casa para executar esse processo. O marketing digital, ele possui diversos artifícios, inclusive o principal deles são as mídias digitais, que podem ser vistas como todo meio de comunicação que se utiliza da linguagem binária da informática para transmitir qualquer tipo de informação. Essa informação pode ser um vídeo, uma foto, um áudio, texto, e dentre os recursos utilizados nas mídias digitais pode-se perceber os aplicativos e as redes sociais, sendo que essa última é um espaço digital aberto que permite um relacionamento horizontal e não hierárquico entre os participantes. Os procedimentos metodológicos utilizados na elaboração desse trabalho foram quanto à abordagem quantitativa, tendo em vista que foi possível transformar as informações obtidas em números, quanto à natureza foi aplicada, no intuito de gerar um conhecimento para aplicação numa solução prática. Quanto aos objetivos, foi descritivo, pois visa descrever determinadas características dos participantes e estabelecer uma relação entre as variáveis. Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada a pesquisa bibliográfica através de livros e teses já publicadas, pesquisa documental, através da consulta de dados, fontes primárias, um estudo de caso com informações, buscando informações de um caso particular, e o levantamento, que neste caso foi realizado através de um questionário. Este questionário ele foi aplicado de forma online, através da plataforma Google Forms, e contou com a participação de 73 participantes, de ambos os sexos, sendo que todos eles eram alunos do curso de Administração Pública, da modalidade EAD da UFAM. O objeto de estudo, o tema do trabalho é sobre saúde pública, mas restringir o objeto de estudo para a influência das mídias digitais no processo da automedicação, tendo em vista toda essa questão tecnológica. Ultimamente, as tecnologias estão muito presentes no dia a dia das pessoas, e é muito comum receber informações, principalmente receitas caseiras, surtos de novas doenças, pandemias. Então, o estudo foi restringido para como as mídias digitais podem influenciar no processo de automedicação. Então, o estudo permitiu identificar que mais da metade, aproximadamente 63% dos entrevistados fazem parte do sexo feminino, sendo que dos participantes, a média da faixa etária é de 29 a 39 anos de idade e com renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos. Os participantes foram questionados também com relação à classificação da saúde, onde a maioria, cerca de 49,3%, classificou a saúde como boa. Dos entrevistados, quase 99% deles possuem acesso a hospitais e
menos de 1,5% não possui plano de saúde e nem é cadastrado no SUS. Ou seja, a maioria possui acesso a hospitais e também possuem planos de saúde. Aqueles que não possuem planos de saúde, a maioria também é cadastrado no SUS. Então, foi pesquisado também os sintomas que levaram à automedicação. E, em sua maioria, pode-se perceber que os entrevistados buscaram a automedicação quando sentiram dor de cabeça, febre, dor de garganta, diarreia, dor muscular. Dentre os fatores que levaram à automedicação, os fatores que prevaleceram foi a facilidade e a rapidez no acesso a medicamentos, a facilidade no acesso à informação sobre os medicamentos, a falta de tempo e a dificuldade de ir a um hospital. Quando questionados com relação à frequência da automedicação, a maioria, cerca de 89%, declarou que realiza a automedicação de forma esporádica. Dentre os medicamentos mais comuns na automedicação, foi visto que prevalece o uso do analgésico, com cerca de 16,3% dos entrevistados utilizando esse medicamento. Seguido dos antitérmicos, descongestionantes ou antigripais e antibióticos. Pode-se perceber também a presença dos vermífugos, são medicamentos muito comuns na automedicação. Quanto à forma de consulta para a automedicação, pode-se perceber que prevaleceu a consulta a um farmacêutico, a recomendação de familiares e amigos, e logo depois veio o uso das mídias digitais. Nesse caso, prevaleceu o uso da plataforma de pesquisa Google. Dentre os entrevistados, a maioria, aproximadamente 92% dos participantes, conhece os riscos da automedicação. E quando questionados a respeito dos efeitos colaterais, mais da metade nunca sentiu nenhum efeito. Mas aqueles que sentiram efeitos leves, como mal-estar, coceira, mudanças no padrão de sono, entre outros sintomas, como náusea e vômito ou tontura. Quando questionados na solução da automedicação, a maioria, novamente, cerca de 87,7%, afirmou que a automedicação reduziu ou acabou por completo com os sintomas. Mesmo conseguindo solucionar todos os sintomas, resolver todos os sintomas, os entrevistados, a maioria deles não recomenda a automedicação. Esse número chega a cerca de 78,1%. Bom, a partir dos dados obtidos, foi constatado que todos os objetivos previstos no início do trabalho, eles foram atingidos. Foi possível determinar quais são os principais medicamentos utilizados, as principais mídias digitais utilizadas, os principais tratamentos buscados e o resultado ao longo do processo, sendo que a maioria teve seus sintomas reduzidos ou reduzidos parcialmente ou totalmente. Outro fator importante, esse trabalho mostrou que, mesmo possuindo plano de saúde, os entrevistados eles optaram pela automedicação, justamente pela facilidade e pela rapidez no acesso às informações e aos medicamentos. Um fator importante desse trabalho é que ele foi contra a minha hipótese inicial. Anteriormente ao estudo, eu acreditava que, devido a esse avanço tecnológico, as mídias digitais teriam uma influência muito maior do que elas realmente tiveram, pois o estudo constatou que, ainda assim, os principais meios de obtenção de informação são através da orientação de um farmacêutico e da recomendação de familiares e amigos, e só em seguida que eles buscam as informações no Google.
E aqui são algumas sugestões para combater a automedicação, como campanhas de conscientização, abordando os principais efeitos colaterais da automedicação, pois muita gente realiza essa prática, mas não tem em mente os efeitos colaterais que isso pode causar, e principalmente a otimização dos serviços do SUS, através de reformas na infraestrutura, como criação de novos hospitais, reformas de salas, disponibilização de mais equipamentos para atendimento. Outro fator seria também a disponibilização de mais vagas para atendimento, tendo em vista que muitas vezes o indivíduo ele busca o atendimento, mas não tem vaga, né? A, a oferta de mais profissionais capacitados, pois muitas vezes não tem vaga para um médico de uma determinada especialidade, então o indivíduo acaba optando pela automedicação para poder resolver um sintoma ali mesmo, sem precisar perder mais tempo consultando um profissional. E outro fator importante seria a manutenção da plataforma de atendimento online, que é o Conect SUS. Muitos usuários reclamam que a plataforma está sempre desatualizada, os dados não estão sincronizados, eles têm dificuldade para fazer a marcação de consultas. Então, a manutenção constante dessa plataforma também seria uma forma de auxiliar a marcação de consultas, o atendimento médico e, assim, combater a automedicação. Bom, essas foram as referências que eu utilizei e é esse o meu trabalho. Obrigada pela atenção. Obrigado, Isabelle, pela apresentação. Vamos, então, passar às considerações da banca. Eu quero dar os parabéns para você pelo trabalho e, assim, para esclarecer aos presentes, esse trabalho já foi defendido na 9ª Jornada de Saúde da Amazônia Ocidental e foi eleito o terceiro melhor trabalho. Tá? Então, parabéns. Ela já apresentou no dia 2 a 4 de dezembro de 2020 o trabalho. Então, agora você vai anotar todas as considerações da banca, né, que com certeza serão para melhorar o seu trabalho. Então, professora Cristiane, esteja com a palavra, por favor. Ok. Primeiramente, parabéns, Isabelle, pelo seu trabalho. Bem interessante o tema. Os 3 temas, na verdade, dos trabalhos de hoje são bastante interessantes e importantes. Mas o teu especificamente, eu vi poucos trabalhos que falam sobre a automedicação recentemente, né? Então, eu acho bem legal falar que eu acho que nós brasileiros somos campeões, né, em automedicação. Então, é bem pertinente. Tá baixinho o meu áudio? É bem pertinente falar sobre esse tema. Então, vamos lá. Teu título tá legal, as influências das mídias sociais no processo de automedicação, né? Você buscou verificar qual a influência realmente das mídias, e aí lá a gente viu que o que influencia não é bem as mídias digitais em primeiro lugar, né? Mas isso também isso é um achado de pesquisa que você deve ressaltar, não é? Então, isso é importante também, é um achado bem interessante, inclusive. Mas vamos voltar aqui para o início de tudo. No resumo, Isabelle, a primeira coisa que eu tenho que te falar do teu resumo é: não entregue o ouro logo na primeira página do seu trabalho, mulher. Você fala aqui, ó, por fim concluiu-se que aproximadamente você já dá os números, já entrega tudo aqui, a gente faz um pouquinho mais de suspense e entrega para a pessoa chegar lá nos resultados da tua pesquisa. Entende? Então dá uma modificada nisso aí para você não entregar o ouro. Eu parava de falar sobre o resultado nesse ponto aqui, ó. No decorrer do trabalho são traçados os perfis dos possíveis alunos praticantes de automedicação. Eu não colocaria nem aluno, eu colocaria público respondente, né? Da automedicação, e são identificados os principais motivos e sintomas que estimulam esse processo, além das mídias digitais mais utilizadas.
Pronto. Aí fala um pouquinho da metodologia, fala um pouquinho, né, da justificativa da pesquisa e deixa esse resultado lá para o resultado mesmo, tá bom? Guarda isso aí para o final, guarda o melhor para o final. Bem, aí vem na tua a introdução, né? Termos em inglês, só uma observaçãozinha, você coloca sempre em itálico, tá? Aqui o We Are Social, acho que é HotSuite, né? HotSite, não sei, enfim. Talvez tenha um erro também de grafia aqui. Aí se coloca essas palavras em inglês, coloca sempre em itálico. Eu não sabia que a Filipinas era o primeiro lugar, eu achei que Estados Unidos era o primeiro lugar em tempo em redes sociais, né? Mas o resultado aqui da pesquisa é bem recente, né? 2019, não sabia. Aí vem a tua pergunta de pesquisa, de que forma as mídias sociais, as mídias digitais influenciam o processo de automedicação? Só deixa claro que é a pergunta de pesquisa. Vem a seguinte pergunta: de que forma? Essa é a tua pergunta de pesquisas, então de pesquisa, então taxa ela. Vem a seguinte pergunta de pesquisa. Aí os objetivos, ok, certinho. Eu fiquei com uma dúvida aqui na tua fundamentação teórica, porque em vários momentos você ressalta a definição europeia de medicamento, aí fala da República Portuguesa, e depois mais embaixo, segundo o Ministério Português, eu não sei por que dá tanta ênfase, né, lá no Ministério da Saúde português, então não sei, talvez tenha outra informação, você pode utilizar a Organização Mundial da Saúde, né? Acho que tem outras fontes que são até mais recentes também, porque essa aqui é de 1988, então é bem antiga, então tem coisas mais recentes, né, para você colocar aí e deixar para lá um pouquinho lá o Ministério da Saúde português, né, que ele também não representa toda a Europa, né, Sim. tá falado lá em cima. As tuas referências, a mesma coisa que eu disse para as meninas do trabalho anterior, tem que buscar coisas mais recentes. Você traz coisas recentes, né? Referências recentes, só que você usa muito a PUD também. Acho que tem uns 6 APUDs no teu trabalho. E às vezes é interessante a gente ir atrás da fonte mesmo, né? Por exemplo, tem o Alessandrini, né? De 2000 cita bastante ele, e ele estava em 2 trabalhos, né, do Iuras, 2016, e depois no Silva e Rodrigues, 2014. Então, esse cara é importante, ele foi mencionado por vários, foi citado por vários trabalhos. Então, de repente, ir direto à fonte. Eu sei que às vezes o acesso também não permite, tem periódico que é pago, tem todas essas questões, mas fica aí também a dica. Revisão também do texto é importante, é interessante. Eu até coloquei, eu deixei marcadinho algumas coisas aqui com essas correções para você fazer. Aí vamos lá pro. De novo, você fala de mídias digitais. Assim, opinião minha, eu acho que você não precisaria abrir uma sessão para falar de marketing, depois marketing digital e mídias digitais. Acho que você poderia colocar tudo numa só sessão, até porque são trechos bem pequenos que você escreve. Então, é coisa assim de 2 parágrafos, 3 parágrafos, tem deles que não dá uma página. Então, se você juntar, talvez fique melhor, tá? Fique sem muita divisão, muito corte no texto, né? Sem fazer muitas sessões, aí deixa o teu trabalho mais fluido também. Aí dos resultados, acho que a minha maior crítica vem com relação à apresentação dos teus resultados. Por quê? Porque você junta tudo num texto só e os gráficos. Meu cachorro tá latindo aqui, acho que vocês estão ouvindo, né? Você deixa os gráficos sozinhos, sem texto nenhum. Não precisa você resumir, enxugar tanto assim o seu texto. Num texto de 4 parágrafos, você resume 3, 4 gráficos. E aí acaba cortando a leitura e a fluidez do teu texto, entende? Então, não deixa o gráfico nunca sozinho. Um gráfico, depois outro gráfico, sem falar nada sobre ele. Divide esse texto. Meu Deus, o cachorro tá... Enfim, tá, então acho que esse foi a parte assim que mais prejudicou assim, o teu trabalho, pelo menos estatisticamente falando, não compromete o resultado, mas assim, a apresentação é que ficou ruim. Aí o gráfico, tem um gráfico, eu até coloquei, pontuei isso aí também, tá? Porque fica 3, 4, 5 gráficos e sem texto nenhum, porque o texto está todo lá juntinho naquele único parágrafo.
Inclusive, você escreve muito pouco sobre esses resultados, tinha que explorar um pouquinho mais, trazer o teu referencial teórico para cruzar com as informações aqui é a mesma sugestão que eu dei para as meninas do primeiro grupo, então acho que está faltando um pouco mais disso, de você aprofundar e trazer o contraste da teoria com com o empírico, com os achados, né, da pesquisa. É importante fazer isso também. Deixa eu ver o que mais. Eu gostei que você ressaltou bastante que anteriormente se acreditava, né, que a automedicação era com base em informação da internet, né? Mas aí a gente viu também lá naquele gráfico 11 que fala que o primeiro ficou, né, a informação dada pelo farmacêutico. Então, de alguma forma, de uma forma ou de outra, quem se automedica, né, pergunta para alguém, recebe essa informação para alguém. E menos mal que tem uma formação mínima, mas tudo bem, né? Não devia, continua sendo errado e muitas vezes prejudicial, tá? Aí faltou você falar também, igualmente, como as meninas do trabalho anterior, as limitações do trabalho, sugestão para pesquisa futura, tá? E relacionar a teoria com os seus resultados. Era isso que eu tinha a contribuir com o seu trabalho. Novamente, parabéns. Tua apresentação também foi muito boa, tá? Era isso, eu gostei bastante do trabalho. Obrigada. Obrigado, professora Cristiane. Professor Adriano, por favor. Vamos lá, chefe. Isabelle, vou ser bem pontual, não é? Uma coisa que eu acho que tu deveria ter feito na tua pesquisa é que quando tu fala mídias sociais, não é? A gente tem intensidades ali de uso de uma mídia ou outra. Eu acredito que o Facebook hoje em dia deva ser bem menos utilizado do que o Instagram, não é? Então, tu poderia ter focado em algumas mídias, como, por exemplo, pelo WhatsApp, né, ou pelo Instagram. Então, eu acho que tu poderia ter feito um recorte melhor, o impacto de algumas mídias específicas sobre a questão da automedicação, entendeu? Como é que isso funcionaria. Segundo, eu acho que tu poderia ter buscado alguma metodologia também, que medisse essa relação de causalidade, não é? Porque tu fez gráficos ali com base em questionários que tu aplicou, mas a gente não tem uma relação de causalidade, né? Por exemplo, quando alguém pega uma informação com farmacêutico, eu não sei se ali existe realmente uma relação de causalidade, não é? Então, tu poderia ter pesquisado alguma metodologia, algum método que pudesse dar essa relação, não é? Existe hoje em dia também ali um método que poderia ser uma regressão simples, não é? Que te daria essa relação de causa e efeito, não é? Então, aí para trabalhos futuros seria interessante. E um outro ponto, que eu acho que é o mais fundamental do trabalho, é o seguinte: lá nas tuas considerações, tu coloca aumentar o número de profissionais qualificados, não é? Melhorar a estrutura do Sistema Único de Saúde, uma série de outros fatores. A Constituição de 88, quando ela traz um novo conceito de saúde, ela rompe com um conceito tradicional. O que era saúde antes de 88 na Constituição, entendeu? Saúde antes de 88 significava o seguinte: alguém ficava doente e o Estado ajudava a recuperar a saúde. Na Constituição de 88, ela fala o quê? Que, na realidade, o indivíduo tem direito à saúde. Então, quando alguém vai parar no hospital, quando alguém toma um medicamento, significa o quê? Que você está lá num dos pilares do Sistema Único de Saúde, que é o da recuperação. Os dois primeiros estão relacionados ao quê? A promover e proteger a saúde. A prova é tanto que quando a gente vai estudar lá sobre os determinantes e condicionantes da saúde, a gente vai ter o que lá? Renda, educação, trabalho, transporte. Tu não vê hospital, tu não vê medicamento como sendo fatores que determinam ou condicionam a saúde. Então, lá naquelas tuas considerações finais, para reduzir a automedicação, está muito mais relacionado com o quê? Com educação, com renda, com trabalho, porque eu acho que um fator que é preponderante hoje em dia para a gente ter um gasto elevado com saúde está muito relacionado ao quê? À ignorância. Porque quando alguém sofre um acidente de moto
por pura imprudência, porque está fazendo um cavalinho de pau na rua, aquilo ali não é um problema de saúde, é um problema de ignorância, falta de educação, entendeu? De educação de trânsito, ou então pessoas aí que ficam subnutridas, não é? Porque não tem renda, não tem trabalho, não tem saneamento básico. Então, eu acho que para te levar teu trabalho lá para o futuro, é compreender que o conceito de saúde trabalhado dentro do Sistema Único de Saúde é o quê? O indivíduo nunca adoecer. Então, primeiro, o Estado tem como papel fundamental o quê? Proteger um bem jurídico, né, chamado saúde, promover saúde, e aí aquela parte que tu coloca lá de campanhas de conscientização, eu acho que aquilo ali entra muito bem, e quando o Estado falha, ele entra na recuperação, que aí vem com essa questão da assistência terapêutica, não é? Que é o que tu está abordando aí, e que na grande maioria das vezes as pessoas vão o quê? Se automedicando. Então eu só faria esse ajuste lá no final, porque não é melhorando o Sistema Único de Saúde, não. A gente tem que trabalhar na realidade para as pessoas não chegarem até o Sistema Único de Saúde. Não é ampliando o número de profissionais de saúde. O ideal seria o quê? Reduzir essas quantidades. Mas como que eu iria reduzir? No momento que eu começo a investir em educação, gerar trabalho, gerar renda, e aí a galera ia ser menos ignorante com relação a como proteger a saúde, e a gente iria o quê? Desafogar o Sistema Único, tá bom? Então, essa daí é a minha contribuição que eu dou para ti. E um detalhe que a Cris falou, que eu também achei que era fundamental, eu acho que o teu trabalho ele tem que ter basicamente na fundamentação teórica 2 pontos, não é? São mídias sociais e essa parte da automedicação e só. Eu não pegaria aquela parte ali de Kotler, do marketing tradicional, né? Não, eu focaria muito em mídias digitais mesmo. Papel da mídia digital e a questão do que é medicamento, entre outros. Só isso acho que ficaria bom para fundamentar teu trabalho, tá bom? Chefe, entregue aí. Gostei muito da apresentação. Nós vamos agora, então, pelo WhatsApp. Aguardem, por favor. Isabelle, parabéns e aguardem. Isabelle, está ouvindo? Estou sim, professor. Isabelle, então, o seu trabalho foi aprovado, tá? Como os demais, vamos acatar as considerações da banca, para que o seu trabalho fique melhor, né? E a sua nota foi 9, tá ok? Então, a partir da próxima semana, eu vou começar a providenciar com você essas alterações, assim que terminar as apresentações. Mas eu já vou encaminhar para os grupos, então logo termine a banca. Então, parabéns para você, tá? Pelo trabalho, pela dedicação. Obrigado. Obrigado, professor.